Vídeo rápido para a gente falar de bancos, a gente vai ver resultado, agenda e dividendos, mas principalmente falar do Banco do Brasil, que depois de tantas quedas seguidas voltou a chamar atenção por conta do alto pagamento dele, e nós vamos estudar e descobrir se faz sentido olhar para o bancão depois de toda essa alta recente. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pelo Bradesco, que começa 2025 de uma maneira não tão legal, mas o que pode ser positivo é o resultado do quarto trimestre. A gente já tem algumas prévias, só que já anota na agenda que a data de divulgação do Bradesco ela já está chegando, sem ser nessa semana aqui, na próxima. No dia 7 de fevereiro, o bancão já divulga o resultado dele, então se você não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, porque além dessas empresas, as principais e maiores, a gente estuda e também acompanha diversas empresas fora do radar. E no caso do Bradesco, o lucro esperado no quarto trimestre, ele deve superar a expectativa e consenso de mercado, deve superar o resultado do quarto trimestre de 2023 e bater também na comparação trimestral. E o BTG pegou os dados do mês de outubro para o Bradesco, um lucro de 1,8 bilhão, o que sugere um resultado na casa de 5,4 bilhões de reais, seria um ótimo resultado para o banco. E isso mostra uma recuperação também no lucro anual. 2024 vai ser um ano de recuperação para o Bradesco, só que em 2025 parece que tudo isso já vai por água abaixo, o banco pode ter uma recuperação mais lenta do que o esperado, e mesmo fazendo o dever de casa e tentando resolver todos aqueles problemas que o Bradesco tinha, uma Selic mais alta, um cenário de juros mais alto deve atrapalhar o resultado do Bradesco. No comentário rápido, o Bradesco e o Santander são os dois bancões mais expostos e mais sensíveis a qualquer movimentação na Selic, seja para cima ou seja para baixo, e como o cenário hoje é de aumento na taxa de juros, toda aquela questão da inadimplência que está controlada, ela volta a colocar uma pressão adicional no resultado, as margens podem diminuir e a provisão de crédito, que também estava controlada e estava em queda nos últimos balanços, ela volta a ser uma preocupação no caso do Bradesco. Então a gente tem um cenário muito misto de uma visão negativa para 2025 e uma visão muito positiva para o fechamento do último ano, para o balanço do quarto trimestre. O Bradesco, inclusive, fechou o ano pagando um bom dividendo próximo de 10%. Vou falar agora do Banco do Brasil, que disparou recentemente, começou 2025 da melhor maneira possível, e isso leva a gente para o último vídeo que a gente fez do banco, onde a gente vê expectativas e o comportamento ideal para o investidor que realmente quer ganhar dinheiro na bolsa. O Banco do Brasil, nos últimos aproximadamente 4 meses, ele acumulou muita queda, foi praticamente o final de 2024 inteiro, só com notícia negativa do banco, mas assim que começou 2025, praticamente toda essa queda, que levou meses para ser construída, ela foi devolvida em menos de 2 semanas. Então tudo que o banco caiu, ele retornou em menos de 15 dias, mais de 12%. Nesse gráfico fica fácil de ver também. O mês de janeiro inteiro, o Banco do Brasil ele opera em alta. E como a gente vai falar de dividendo, toda essa queda ela é muito importante, porque a gente viu esse comportamento no último vídeo, usou essas duas imagens. A primeira é o foco no longo prazo, que o investidor sempre tem que ter, independente da queda. O Banco do Brasil no longo prazo, ele bate Ibovespa, CDI e FIX com uma ampla margem, quase 2 vezes o retorno. E a gente viu essa imagem também com todos esses rabiscos de como o Banco do Brasil retorna independente dessas quedas de curto prazo. Vou só tirar esses dois aqui para ficar mais fácil de entender. Então no último vídeo, o Banco do Brasil estava exatamente na mínima, a 23,74 foi exatamente a menor cotação do banco, de lá para cá ele já disparou, corrigiu tudo isso e mostra de novo como bons investimentos, bons ativos, eles sempre sobem caindo. Sejam boas ações, seja o ouro, seja o setor imobiliário, ele nunca sobe numa linha reta, por isso é sempre importante se aproveitar desses momentos de queda, comprar em pequenas quedas, comprar novamente, e a gente foi rabiscando cada um desses momentos, sempre se aproveitando disso tudo para maximizar o retorno total lá na frente. Se aproveitar de quedas em bons ativos ainda é a melhor estratégia para enriquecer na bolsa de valores. Hoje ele já custa quase 27 de novo, com PL de 5 vezes o lucro e pagando quase 2 dígitos de dividendo, só que o resultado ele deve ser pressionado. Aqui a gente fala também do quarto trimestre e já anota na agenda
também o Banco do Brasil divulga o resultado no dia 19 de fevereiro. E o balanço do quarto tri ele deve ter uma piora nos números, a inadimplência deve continuar naquele ritmo crescente que ela tinha, uma alta de 25 ponto base e uma provisão hoje na casa de 10 bilhões. O Banco do Brasil ele reviu todo o guidance dele 2 vezes ao longo do ano passado e o PDD ele subiu em cada uma delas. Se a gente fizer isso daqui por 4 vezes, a gente chega a um PDD anual de 40 bilhões de reais, é muita coisa, enquanto todos os bancões estão no processo de queda da revisão, mas a gente já vai falar disso. A perspectiva para esse ano ela é um pouco melhor. O resultado do quarto tri deve vir na casa de 9,5 bilhões de reais, muito próximo daquele último resultado também do terceiro trimestre. Só que o BTG ele elevou o alvo de olho no pagamento do banco. Essa daqui talvez seja a primeira notícia positiva do Banco do Brasil em muito tempo. E antes de falar de 25 e dividendo do ano todo, a expectativa do quarto trimestre do ano passado ela é um pouco pior, eles estão menos otimistas do que o Safra, eles esperam 9,3 bilhões, isso levando em conta que eles elevaram essa expectativa de resultado, eles estavam esperando um resultado abaixo desses 9 bilhões de reais, mas para 2025 eles têm uma visão um pouco melhor, estão mais otimistas, a dinâmica de resultado ela pode melhorar em 2025, principalmente olhando lá para o segundo semestre no final desse ano. Eles reiteraram a recomendação de compra para o Banco do Brasil, depois de muito tempo, quase 10 anos com uma recomendação neutra. Isso daqui é importante, a gente tira algum viés em cima do banco e vai muito para o próprio valor dele, ele vai estar negociando a um PL de 3,7 vezes o lucro para 2025, então isso daqui é um PL esperado e projetado para o ano todo. E outra coisa que eles estão projetando é um dividend yield na casa de 12%, um comentário rápido com base naquela cotação de R$ 23, quando a gente fez aquele vídeo chamando a atenção do Banco do Brasil, ele deve entregar sim 12%, mas com a cotação a 27, 28, e quanto mais ela subir, menor fica esse dividend yield, o mercado espera acima de 12%, mas com toda essa alta, e por isso é importante se aproveitar das quedas, esse yield, apesar de ser muito bom, ele começa a cair. Como a gente calcula isso? Para 2025, é com base em um lucro de 40 bilhões, um payout de 45%, e isso dá um dividendo de mais de R$ 3 por ação. A gente chega nesses R$ 3, encontrando o que é 45% disso, a gente chega a 18 bilhões de reais, e é isso que o Banco do Brasil deve distribuir. Depois a gente pega esses 18 bilhões, divide pelo número total de papéis, então 5,730, a gente vai ter R$ 3,14 por ação, que com base na cotação atual de mais de R$ 26, ele já é de 11%, e quanto mais ela subir, menor é o pagamento. Daí não adianta muito acompanhar relatório, acompanhar balanço se não se aproveita de queda, porque a expectativa ela pode ser muito boa, mas se pagar mais caro, e ele não vai receber tão bem como algumas pessoas mais atentas conseguem receber de boas empresas, como é o caso do Banco do Brasil. Para a gente finalizar o Itaú, e quando a gente fala do Itaú, a gente sempre vai falar também da Itaúsa, porque assim que o dinheiro cai na conta, ela distribui praticamente tudo que ela recebe do Itaú, e ele deve continuar liderando, e não só liderando, ele talvez vá trazer, caso ele realmente traga essas prévias, essas estimativas, ele vai trazer o melhor balanço trimestral da história de todos os bancos, talvez ele zere de novo em todas as linhas, mas com uma rentabilidade acima de 23%, e já anota na agenda que o Itaú ele vai ser o primeiro a divulgar o resultado dele no dia 5, ele vai ser o primeiro bancão junto com o Santander. Então no dia 5, quarta-feira que vem, a gente vai ter 2 bancões trazendo resultado, e a expectativa para os dois é de melhora no balanço, melhora nos dividendos. Mas antes disso, o Itaú mais uma vez e pelo 8º ano seguido é eleito a marca brasileira mais valiosa, e ele também é a maior marca de toda a América Latina. Ele cresce em resultado e bate recorde atrás de recorde, só que nem isso foi suficiente para manter ele na 3ª posição de maior banco do Brasil. Quando a gente fala em clientela, em número de clientes, o Nubank ultrapassou o Itaú com mais de 100 milhões de clientes no Brasil, numa animação muito interessante, bem feita aqui entre os dois bancões, e numa imagem interessante também, dá para ver quais são as maiores instituições que a gente tem. Na primeira posição, a Caixa Econômica com 154 milhões de clientes, o Bradesco na segunda posição com quase 110 milhões, e aqui no comentário rápido a gente vê que número de clientes não está diretamente ligado ao resultado, à eficiência final do banco, porque o Itaú ele cai hoje para a 4ª posição, mas tem o maior lucro de todos eles, e o Banco do Brasil tem só 78 milhões de clientes, mas há um bom tempo, alguns anos já, ele tomou essa posição do Bradesco como o segundo banco mais lucrativo. Então o terceiro maior banco do Brasil hoje, quando se trata de número de clientes, é o Nubank, e ele segue naquela estratégia de crescimento que a gente já viu e estudou do banco. Voltando para o Itaú, a palavra que eles se utilizam é consistência no balanço, e ela continua no quarto trimestre.
trimestre. A expectativa de resultado é de quase 11 bilhões de reais. Isso daqui vai ser uma marca muito interessante quando a gente passar, porque até chegar nos 2 dígitos, nos 10 bilhões, demorou muito e era como se fosse um marco para o mercado. Só que depois disso, o Itaú ele cresceu muito rápido em 2 balanços. Ele já passou disso e está próximo agora de 11 bilhões. Outra coisa que deve surpreender é se realmente o banco trouxer esse ROI de 23%. Olhando para todos os números, o Itaú ele deve trazer um aumento de quase 20% no lucro líquido. Isso daqui é um aumento muito forte, mostra como o Itaú é muito bom operacionalmente. O ROI deve ir para 23%, crescer 2 pontos percentuais, e a inadimplência ela não só está controlada, como ela deve cair nesse trimestre. Fora isso, a gente tem toda outra conversa que já está confirmada de pagamento de dividendo extraordinário, que vai levar esse dividendo dele para quase 15% no ano, e não dá para saber até quando isso continua. No comentário pessoal eu tenho minhas dúvidas até quando o Itaú ele consegue sustentar de um lado um resultado tão excepcional, ao mesmo tempo que Selic e o próprio macro eles vivem um momento muito diferente disso. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu o que pode esperar do balanço do Bradesco, do Banco do Brasil e do Itaú, e talvez a única coisa que a gente tem em comum em todos eles hoje é um bom pagamento de dividendo. As cotações caíram um pouco, os resultados estão melhorando, e principalmente no caso do Banco do Brasil, quem viu o último vídeo entendeu a mensagem e se aproveitou dessa grande queda recente. Com aquela cotação na casa de R$ 23, ele praticamente já garantiu um dividend yield muito bom para 2025, ele vai ficar facilmente acima de 10, 11% com base nessa cotação. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou do Nubank. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte dela, e se está pensando em migrar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também está no BTG, tem um link na descrição, através dele dá para conseguir alguns benefícios, preenche pelo celular mesmo, e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.